Porque o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Com menos de 3% da população mundial, o Brasil responde por 10% dos assassinatos do planeta. Existem muitos fatores, claro, ligados à expressão de violência, mas o principal deles, vamos deixar bem claro aqui, chama-se impunidade. Não é pobreza, desigualdade social, não. É impunidade mesmo. E quando nós falamos de impunidade, ou seja, alguém que comete um crime não é alcançado pela polícia, nem pela justiça, ou seja, não é punido, esse é o exemplo claro da impunidade. Vamos falar do crime mais violento que tem, que é matar alguém. Pois bem, matar alguém, o homicídio, ele é também o crime mais fácil de você achar o culpado. Porque normalmente o assassinato ocorre em conflitos entre pessoas que se conhecem, moram geralmente até no mesmo bairro. Por isso que na televisão, quando você assiste a série de televisão, investigando um assassinato, vai procurar o local de trabalho, vizinhos, relações pessoais, de amizade, de afeto, etc. Que é nesse circuito. O fato é que, se o homicídio não é devidamente apurado e punido, isso significa dizer que a polícia não vai alcançar os outros, que são muito mais complicados, como é o caso dos assaltos com morte, por exemplo, que acontece em massa na sociedade. Portanto, a resposta dada ao homicídio é o primeiro termômetro que uma sociedade tem da eficiência do seu aparato de controle de violência. Aqui no Brasil, uma pesquisa feita pelo Instituto Sol da Paz, aliás, um parêntese, esse Instituto Sol da Paz é uma organização não governamental, dirigido basicamente por jovens, tem uns 30 integrantes nessa entidade, que faz pesquisas reveladoras sobre o trabalho da polícia e outras questões ligadas à segurança pública. Faz um trabalho muito bom nessa garotada. E eles fizeram um levantamento pedindo aos estados, pedindo ao Ministério Público de cada estado do Brasil, o índice de esclarecimento de homicídios que foram anotados nesses estados. Isso porque o homicídio ele é investigado pela Polícia Civil, existe um contingente também de homicídio, que o criminoso é preso logo em seguida pela polícia, são as prisões em flagrante, mas foi pedido aos ministérios públicos para que dessem a sua informação sobre aqueles casos de homicídio em que efetivamente ocorreu a denúncia, ou seja, foi apontado o culpado e o promotor fez ali a denúncia para o juiz, eu quero que puna esse cara aqui. Um aspecto curioso inicialmente é que dos 26 estados e mais do Distrito Federal, apenas 11 responderam. Há má vontade e há também desorganização de informações dos ministérios públicos. Aí, uma outra questão, a dificuldade do Brasil de fazer uma coordenação entre instituições que abrange as polícias, no caso a investigação das polícias civis estaduais, dos ministérios públicos, até do judiciário em relação às punições que acabam sendo dadas ou não. Essa estatística ela é importante para se aferir o que cada estado está fazendo, qual a eficiência do seu aparato policial, da sua estrutura, que nós chamamos de justiça criminal, do promotor e do juiz que cuida de crimes. Isso é importante saber o que está acontecendo, é como um termômetro para colocar via temperatura, conforme a temperatura excede o normal, tem que ser tomado providência. E os termômetros já estão ruins no Brasil, como se notou nessa pesquisa. Mas um fato curioso é que nós tivemos aqui no Brasil o Distrito Federal. O Distrito Federal é uma cidade com 3 milhões de habitantes, tem aquela complexidade toda da capital, e tem uma polícia avantajada, tem o dobro praticamente de policiais civis e militares em relação à média nacional. Mas lá a Polícia Civil conseguiu obter 92% de esclarecimento de homicídios. É o mesmo padrão da Europa, 92%. Claro que na Europa você tem muito menos homicídios, que é uma área ainda da terra bem pacificada, o que torna mais fácil, obviamente, o trabalho da polícia. Nós tivemos também o Mato Grosso do Sul, que surpreende com 67%, São Paulo com 54%. Positivo, mas não muito. Mas o que surpreende é quando nós verificamos alguns estados, como é o caso de Pernambuco, com 21% de esclarecimento, e o Rio de Janeiro com 11% de esclarecimentos de investigação de homicídio feito pela Polícia Civil. Isso é muito ruim
porque desses 11% a gente sabe que um percentual, não conseguiram levantar até agora, por incrível que pareça, resulta de denúncia de homicídios em que o bandido, o criminoso, foi preso em flagrante. Praticamente não foi necessária a investigação desses homicídios. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Por que essa ineficiência? Quando você fala menos de 10%, nós estamos falando de uma concordata da Polícia Civil do Estado. Nós temos, claro, temos outros 16 estados que não entregaram informação nenhuma, talvez esteja tão ruim quanto. Né? Mas, o que eu chamo de concordata? Se a polícia não consegue resolver minimamente 50% dos homicídios, ela está declarando impunidade aos principais ofensores da sociedade. E isso vira um bom mau exemplo nas periferias, onde quem mata simplesmente se percebeu como o herói da bandidagem, porque nada aconteceu. Quando nada acontece, nós estamos simplesmente dando força, adubando a violência. E depois não adianta reclamar, não temos estrutura. A estrutura da Polícia Civil do Rio de Janeiro é praticamente a mesma que dos outros estados, com exceção do Distrito Federal. É um policial civil para 1.800, 1.900 habitantes, e é a mesma coisa os investigadores nas polícias americanas. É a mesma percentual praticamente. Nós estamos falando que no Brasil, de maneira geral, por essa amostragem de 11 estados, nós estamos com quase 70% de impunidade de homicídios. Ou seja, 40 mil assassinos por ano simplesmente estão andando pelas ruas como se nada tivesse acontecido. Você que passou um sinal vermelho no mês passado, está recebendo sua multa, está recebendo sua punição para não fazer mais isso, mas o bandidão que matou, ou o cidadão estúpido que matou alguém por uma discussão banal, ele está livre, leve e solto. Quando nós falamos 40 mil, eu falei, peraí, então nos últimos 12 anos, nessa média, nós tivemos aí 500 mil de assassinos que estão à solta no país, debochando da sociedade, debochando da justiça e toda a estrutura que o Estado tem de polícia, Ministério Público e Judiciário. Não é uma vergonha para o país? Nós tivemos vários planos nacionais de segurança pública, foi editado recentemente no governo Temer, um sistema único de segurança pública. E nós sabemos, estamos vendo, que a variedade de problemas é tão grande que fica difícil fazer uma grande coordenação disso, uma grande chamada para essa vergonhosa atividade de investigação que nós temos no país. Muitos investigadores vão falar, mas é que a polícia militar não fez a prevenção e depois a pessoa matou, só que a história é bem assim. Né? É importante se verificar que os estados que foram bem, eles tomaram medidas de organização, de gestão, de eficiência. O grande aprendizado que se tem no Mato Grosso do Sul, ou no Distrito Federal, é que se faz das polícias do primeiro mundo, se o homicídio é o crime mais grave, logo que ele é noticiado, é informado à estrutura policial, imediatamente a polícia, vai o chefe da polícia, o delegado do distrito policial, chama a perícia imediatamente para tomar as providências iniciais. Existe uma fala na polícia americana que diz o seguinte, e com razão, se não esclarece os homicídios em 48 horas, é improvável que você vai fazer 48 dias depois, ou 48 meses. Porque as evidências, as provas, o susto, inclusive, do criminoso, estão quentes ainda. Com o tempo, essas provas vão degradando, deteriorando, até aquele sangue que está na cena de crime, que a perícia não fez o devido trabalho, ele vai degradando com uma chuva, com o pó, etc. Essas medidas iniciais, o trabalho incessante a partir daí da investigação, ele pode fazer enorme diferença. Hoje, existem muitos bancos de dados que permitem rapidamente identificar pessoas suspeitas de um homicídio. Como acontece em Nova York, por exemplo, que é um sistema que eu conheço, há um crime muito grave, imediatamente a polícia começa a trabalhar e aí é 24/7.
Ah, mas chegou às 6 da tarde, vou parar porque o meu expediente acabou. Não é assim que funciona nesses crimes mais graves e ameaçadores da sociedade. O processo tem que ser imediato, tem que ser eficiente. O assassinato ocorrido na sexta de sábado de madrugada, ele não pode começar a ser mexido na segunda-feira de manhã com o expediente da delegacia. São Paulo teve uma ação da delegacia, Departamento de Homicídios, que foi decisiva em ajudar a derrubar a enorme quantidade de homicídios que acontecia nos bairros pobres da capital e da região metropolitana também. Isso estamos falando lá no ano 2000, aproximadamente, quando houve um pico de homicídio aqui em São Paulo. Numa região da zona sul de São Paulo, havia até um grupo de matadores que se autodenominavam Bando do Bronx, que era um bairro violento de Nova York. A polícia fez uma investigação, um delegado, Domingos de Paula Neto, comandava a Polícia Civil naquela região, eram cerca de 10 distritos, ele colocou todo mundo para trás desses assassinos. Chegou a prender uma dúzia deles, que tinham matado mais de 70 pessoas. Esse trabalho foi fundamental para se pacificar uma área violenta como nós tínhamos na Zona Sul. Isso ajudou bastante, mas é importante que, primeiro, que os estados declarem o homicídio como principal foco de atenção, de atividade, de medida de eficiência de suas polícias. Que o Ministério Público de cada estado também tem, inclusive, uma missão constitucional de fiscalizar as polícias dos seus estados, que também não só fiscaliza a eficiência, as respostas que as polícias estão dando, mas também o trabalho dos seus promotores em relação às denúncias, às cobranças em cada inquérito que chega para buscar evidências melhores para a condenação. Esperamos, é claro, que o Judiciário paute o mais cedo possível o Tribunal do Júri para esses criminosos, para que eles não esperem muito. O fato é que, com tanta impunidade, nós estamos com os presídios cheios, porque a polícia tem feito um trabalho, com a justiça também, é claro, de pegar bandidinhos de menor potencial ofensivo, inclusive, que furtam celulares, muitas vezes, com a reincidência, vão para a cadeia, pequenos traficantes. Aliás, até hoje o Supremo não decidiu o que é traficante e o que não é, desde que esse assunto seja decidido pela polícia, já que o Supremo não sabe decidir isso. Mas nós estamos abarrotando os presídios de pequenos criminosos, que eles são fáceis de alcançar praticamente, e os violentos, eles continuam à solta. É sempre importante ressaltar que o principal fator de controle da violência é a eficiência de resposta que o Estado dá para os violentos.